Gente, voltamos aqui sem saber o que foi que aconteceu. Vamos ver aqui se o pessoal volta. Raíssa, não sei o que aconteceu. Simplesmente ele caiu aqui. Tá tudo salvo. A live ficou salva, tá salva até agora. Vou ver se Kalina não sei o que aconteceu. Deve ter sido algum bug da internet. Deve Algum ter sido algum bug, bug. eu tava Que nem tentando a minha olhar lá. dificuldade para entrar. Agora apareceu a solicitação, mas quando eu cheguei Foi. não tinha aparecido. Mas É, elas vão voltar, vai dar certo. já entrou aqui. Kalina estava me perguntando, eu estava lá salvando, mas aí salvou. Aquela outra, a primeira parte está toda salva. Tem problema, a gente faz parte 1 e parte 2. Não tem Parte problema. 2. Deixa eu chamar aqui. Gente, a gente está continuando aqui. Deixa eu só chamar Kalina e Patrícia. Espera aí. Está entrando lá. Vamos ver aqui. Que negócio. Ó, chegou. Vamos ver aqui. Vou puxar. Kalina, peraí, solicite. Vê se você consegue botar a palavrinha de solicitar. Se não sai, aí entra novamente, que foi o que aconteceu comigo. Veja aí para a Kalina. Porque eu fui lá no WhatsApp só para pedir para ela entrar. Ela entrou. Já solicitou? Peraí, deixa eu olhar. Deixa eu procurar aqui onde é que eu acho. Tem muita gente dizendo que estava travando aqui, Luciana. Será que é a internet? Não, tá aqui, tá. Não, eu tô te vendo normal. Ó, tá entrando. Ah, seja bem-vinda de novo. Voltei. Aí, Patrícia, eu já chamei ela. Alguma coisa assim, é uma coisa. Eu não, porque antigamente acontecia isso quando tinha limitação de horário, mas essa coisa de limitação de horário a gente já passou. Olá, chegou a outra. Não, Luciana, é que a live tá muito bombada, é por isso que caiu. Acho que É verdade, Não é? Tem nada, a gente faz a parte 2. Patrícia, solicita, bom, eu vou puxar lá você de novo. Pronto, agora. Vamos lá. Pronto. Pronto, já puxei. Pronto. Agora chegou todo mundo de novo. A internet está meio ruim. Você estava travando alguma coisa? Luciana estava travando mais. Tava. Era. Agora tá direito? Tá, só vou ajeitar aqui um pouquinho da tela. Agora tá. Eu já não tô no 4G já para isso, mas a live, o parte 1, conseguiu salvar? De alta performance, parte 1 tá salva. Certo? Porque quem quiser depois pode filmar. Vai. É porque depois a gente vai compartilhar, já vai compartilhar no Insta e vai para o YouTube. A parte 1 e parte 2. É ótimo. Tá tudo certo, já tá com capinha, já tá toda lá. Eita, que por isso bom. que eu demorei para poder perder, porque essas coisas mas agora eles estão, é só você baixar, antigamente não, quando acontecia eles perdiam. Mas vamos lá, tá tudo ok, né, Ju? Já tô vendo aí, Ju tá dizendo que tá tudo ok. Tá ótimo. Aí já falando. Boa noite, doutora Ludmila. Aí assistindo aí sua colega Patrícia. Vamos lá. Então, a gente estava falando aí na parte da parte do cérebro, né?
Parte hormonal da mulher. A parte a gente falando da sexualidade e tudo, mas de uma maneira geral a gente viu o quê? Que nós falamos da importância da alimentação como um pilar primeiro, né? O corpo em movimento, dormir bem, o controle de peso, o exercício cerebral, a convivência com os amigos, né? A importância de uma boa hidratação, ter um propósito de vida, né? Deixar aí os elementos que a gente chama né? Que não são interessantes, aí a questão do excesso de álcool, do cigarro, de fora. E ter cuidado também com o excesso de sal, que a gente falou, as gorduras não saudáveis, né? É chamado até a exposição de muita comida, como é que a gente chama? Muita comida tostada, né? Isso, Raíssa, que a gente chama de aminas heterocíclicas, que isso aí são, de qualquer maneira, não é o grelhado ótimo, é acima, passando do ponto, né? Que fica aquela coisa já preta. Queimado, pronto. Os embutidos e enlatados, né? Que eles têm isso é bastante danoso para a parte cerebral, principalmente, agrotóxico, lógico. Falando um pouquinho, a gente falou, só desmistificando duas coisas, que até a Raíssa falou, quando a gente estava conversando na reunião, sobre a frutose e também o glúten. Certo? Assim, a lactose é aquela coisa assim, se você realmente, acho que você não tem que se privar de algo que você não tem problema com aquilo. Mas em algumas situações, realmente você tem que eliminá-lo. É isso? E assim, falando isso para a gente fechar essa parte do alimento, que a gente já voltou no alimento, falando do exercício, para a gente ir para a parte hormonal. Não, na verdade, assim, a frutose, que as pessoas têm muito medo, do alto consumo da frutose, mas eu sempre digo, da frutose industrializada, né? Porque a fruta, ela não tem só frutose na composição. Você sim vai ter frutose, vai ter vitaminas, vai ter minerais, vai ter a fibra, vai ter outras coisas. Então, não é a fruta em si que é o problema, é sim a quantidade de fruta que a pessoa consome, a combinação que ela faz, né? Então, tudo isso é importante. A questão do glúten, é importante também nós avaliarmos a quantidade que a pessoa consome. Porque se a pessoa vai comer um pão ao decorrer uma vez ao dia, ok. Mas se ela vai comer 3, 4 pães durante o dia, realmente é complicado. Porque a gente sabe que o glúten ele é inflamatório. Mas não é que a pessoa nunca mais vai poder comer o glúten, né? Importante sempre parcimônia, né? Quantidade é o segredo. Na verdade, nada é proscrito 100%. A não ser que a pessoa tenha realmente alguma doença que não possa fazer uso daquilo. Mas os exageros, eu acho que é o que faz mais mal a tudo, né? Então, parcimônia sempre. Eu acho que é o melhor amigo de tudo. Em todas as idades, não é verdade? Isso. Eu acho que dentro dessa questão dos pilares, uma coisa importante que a gente falou muito de tudo que é ingerido, né? Da ingestão e tudo, mas a importância do uso, né? de um elemento, de um produto que é muito eficaz, dos mais eficazes para atenuar o envelhecimento da nossa pele e para prevenir também doenças de pele, algumas doenças e o próprio câncer, que é o protetor solar, né? Você ter isso como um aliado do seu dia a dia. Isso, assim, isso realmente é interessante. Ainda mais que nós vivemos na cidade do sol, né? E assim, as pessoas acham que é só a luz solar. Então, assim, do celular, do ambiente onde nós trabalhamos, não é? E também fazer o consumo de antioxidantes, né? Que é mais presente aí nos legumes, nas frutas, nas verduras. Né? Então, é importante essa combinação. Essa fotoproteção oral. Essa proteção, ela é importante. Às vezes, Patrícia pode até falar melhor do que a gente, mas assim, às vezes tem médico que faz assim, eu não tomo sol. Às vezes eu não posso nem protetor solar, porque eu vou de casa para o trabalho, mas às vezes eu saio tão cedinho de casa que o sol é inofensivo e volto para casa de noite. Tem para que eu ficar metendo protetor solar na cara?
mas é cirurgião, passa o dia inteiro embaixo de um foco deste tamanho, de luz branca, e na hora que ele não está operando, ele tá lá, ó, no celular, tá lá Ou no no laptop. computador, né? Isso, no computador, e logo na face, né? Que é onde a gente, mais perto da luz, do foco de cirúrgico e tudo mais, é na face. Então, assim, é onde o fotoenvelhecimento é mais visível. Claro que as mãos também, mas aí na hora da cirurgia, lógico que a gente vai estar de luva, de capote e tudo, mas a face, ela está completamente desprotegida. E muitas vezes é ignorado, né? A gente nem lembra que a luz branca causa fotoenvelhecimento e pode, dependendo se você tiver uma lesão, se você tiver propensão, pode desencadear lesões malignas, não é verdade? O que a gente orienta muito é assim, a vitamina D é super importante, mas as sociedades de dermatologia não orientam a exposição solar voluntária como fonte de vitamina D pelos riscos. Isso. O que é que, na verdade, o que acontece? A luz do sol, ela é muito importante para o ciclo sono-vigília, o controle da depressão, né, humor e tal. Então, assim, é muito importante que a gente veja a luz do dia. Até para os idosos, acamados, eu sempre peço para abrir a janela para que ele veja a luz do sol, porque senão ele desregula todo o ciclo sono-vigília dele. Então, assim, o sol, você vê o sol é muito importante. Agora, na pele, ele é muito ruim. Então, o que se orienta é fotoproteção para a pele, né? Mais passeios ao ar livre, pela importância do ciclo sono-vigília e controle do humor, né? Também não esquecer do óculos de sol, porque proteção do olho e de pálpebra. Aqui no Nordeste, por exemplo, a gente tem catarata muito mais cedo do que no sul do país, por causa do sol, né? Então, assim, é muito importante usar o óculos escuro para proteger, se você quiser atrasar um pouquinho a cirurgia de catarata. Que vai chegar um dia, né? Mas quanto mais tarde, melhor. Isso. Né? E aí, assim, a vitamina D, se não for possível na alimentação, nossa alimentação não é rica em vitamina D. Se não for possível, suplementa, tá? E outra coisa, idoso, não adianta botar a pelezinha do idoso no sol. Que aquela pelezinha dele não ajuda, não faz mais síntese de vitamina D nenhuma. E assim, se a pessoa quiser, não, eu não quero tomar suplemento, eu acho que é mais saudável pegar o sol, que é mais natural e tal. Não é, o ideal é que não pegue sol no braço. Porque às vezes a pessoa diz, só pegar o sol no braço, 20 minutos, não sei o quê. No braço a gente já leva sol, involuntariamente, muito. Então, se você quiser pegar vitamina D através do sol, que pegue numa área que normalmente não é exposta, porque você equilibra mais, né? Não usa uma área que já é fotodanificada cronicamente, por mais que a gente tente evitar, porque, por exemplo, eu sou dermato, eu evito ao máximo o sol, mas eu jogo beach tênis, eu vou de roupa, parece um black bloc, mas mesmo assim, não tem jeito. Você tira a máscara um pouquinho, você acaba tomando um banhozinho de mar, pega um solzinho nas pernas e tal. Então, você acaba pegando sol. Não tem jeito, né? Então, assim, eu acho que, por mais que a gente se esconda do sol, a gente já pega sol demais. Então, ainda mandar que o paciente se exponha voluntariamente não é orientação da sociedade de dermato. Agora, vida ao ar livre é fundamental, tá? Principalmente idosos e crianças. Tem um fato bem triste ultimamente, é que as crianças hoje, né, que a gente ficava sedentário com a idade. Hoje as crianças são sedentárias e não tem exposição ao ar livre. Até eu fiz uma live com a oftalmo há pouco tempo e ela estava colocando que as crianças têm mais miopia hoje, porque para você desenvolver a visão, é interessante o ar livre e a observação para longe. Como as crianças só passam o dia no celular, elas estão tendo muito mais miopia, né? Então, o ar livre é muito importante, mas protejam a pele para não envelhecer. Com certeza, com certeza. Isso aí faz parte dos pilares. Então, é o seguinte, com relação à reposição hormonal, né? Então, essa reposição, quando primeiro, ela é necessária, quando ela é necessária, ela é igual para todo mundo, quais as formas de reposição, e no caso da mulher, ela vai ficar masculinizada,
Então, assim, são várias perguntas em uma só, porque são dúvidas realmente que as pessoas, né, com certeza devem ter. E aí, assim, eu estou tendo todas, mas eu estou focando muito em Kalina, que é bem voltado para a mulher. Como eu estava falando de cair, mas enfim, hoje em dia a menopausa ela está muito mais desmistificada do que antigamente. Hoje em dia a mulher aos 50 anos, antigamente a expectativa de vida era bem menor, para começo de história. Hoje em dia a gente tem uma expectativa de vida muito mais longa. Então, a menopausa acontecendo por volta de 50 anos, a expectativa de vida do brasileiro é em torno de 80, então você vai passar dos 50 aos 80, vivendo ruim, porque quem já passou pela menopausa ou está na perimenopausa sabe que é uma diferença de qualidade de vida gigantesca. Então, assim, a mulher, antigamente, ela parava praticamente a vida assim que ela entrava na menopausa, porque ela parava de ter a chance de reproduzir, então achava-se que a vida tinha acabado para ela, pelas próprias características da menopausa, que dificultavam a libido, piora bastante a libido, ressecamento vaginal, aumenta um pouco de peso pela diminuição do metabolismo. E aí, hoje em dia, a mulher de 50 anos é os antigos 30, tá? A mulher, hoje com 50 anos, ela está plenamente ativa. É uma mulher que está inserida no mercado de trabalho. Ela é uma pessoa extremamente ativa. Antigamente, tinha-se a síndrome do ninho vazio. Hoje em dia, não tem síndrome do ninho vazio coisa nenhuma. A mulher de 50 anos, ela está a todo vapor. Ela está trabalhando, ela está estudando, ela está produzindo, ela está se sentindo muito melhor. E quando ela começa... Pois é, e quando ela começa a ter esse baque, ela, opa, peraí, não é assim não, doutora, socorro, eu não quero ficar assim, eu não quero ficar, eu choro direto, tô irritada, não durmo bem. E aí, quando é que a gente começa a fazer a reposição hormonal? Ela é realmente necessária? Sim, ela é realmente necessária, salvo as exceções. Obviamente que em toda regra tem exceção. Existem alguns casos em que não se pode fazer, é proscrita a reposição hormonal. Mas é uma quantidade muito pequena de casos. A imensa maioria das mulheres está indicada a reposição hormonal. Dá-se preferência, obviamente, pelos hormônios bioidênticos ou isomoleculares, que são aqueles hormônios que são, óbvio, eles são produzidos, eles não são retirados do corpo de uma mulher para colocar no outro, mas eles são produzidos isomolecularmente, eles são bioidênticos ao que é fabricado ao nosso organismo. Então, assim, doutora, eu vou ter problema, eu vou ter câncer, eu vou ter problema cardíaco, eu vou ficar masculinizada se eu usar testosterona? Não, de jeito nenhum. Como a gente utiliza hormônios bioidênticos, o nosso próprio organismo fabrica o estradiol, o nosso próprio organismo fabrica a testosterona, óbvio que numa quantidade muito menor do que o que é produzido nos homens, mas essa pouca quantidade de testosterona que as mulheres produzem, ela é extremamente necessária para a gente. Para inúmeras coisas, para melhorar a libido, para melhorar a disposição, para diminuir fadiga, para melhorar a cognição, memória. Então, a reposição hormonal de testosterona que é feita na mulher, ela jamais vai ser suficiente para masculinizar uma mulher, para deixar ela com jeito de homem, com características sexuais modificadas em uma quantidade muito importante. Por quê? Porque a gente faz numa dose pequena e faz numa quantidade que é a fisiológica para a mulher. É diferente de um hormônio sintético produzido de uma forma diferente molecularmente da nossa, que é o que antigamente se chamava de bomba. Os hormônios sintéticos, que não é a testosterona, obviamente, bioidêntica, esses hormônios sintéticos anabolizantes, eles podem realmente causar virilização, masculinização, aumenta demais a hipertrofia muscular e tudo mais. Mas o que é totalmente diferente da testosterona, tá? Lembrando que hormônio anabolizante não são hormônios bomba. A insulina é um dos hormônios mais anabolizantes que nós temos. Então, assim,
é diferente um hormônio sintético anabolizante de um hormônio anabolizante do seu corpo, como a insulina, como a testosterona, enfim, como vários outros, certo? E quais são as vias de administração desses hormônios na menopausa? Ou fora da menopausa, se você tiver uma deficiência por algum motivo. Porque a gente muitas vezes pensa que a gente só repõe hormônio na menopausa. E muitas vezes não é verdade. Às vezes existem mulheres com uma disfunção sexual importante, mulheres jovens com disfunção sexual importante, que precisam de reposição de testosterona. E aí ela é necessária, porque se você não fizer, mulheres de 20 anos, de 30 anos, enfim, a idade que ela estiver apresentando a patologia, ela vai ter uma vida sexual nula. E muitas vezes isso atrapalha muito o casamento, o relacionamento, enfim. E aí é necessário fazer a reposição em qualquer época, em qualquer idade, desde que haja deficiência hormonal, que haja queixa, principalmente sinais e sintomas clínicos, certo? E essa reposição ela pode ser feita de várias formas. Pode ser feita através de hormônios via transdérmica, pode ser feito através de implantes hormonais, que nesse caso você vai ter uma quantidade, inclusive, menor de hormônio para ser feita, porque o hormônio já está sendo entregue diretamente, praticamente direto na corrente sanguínea. Então, obviamente, você vai precisar de uma quantidade muito menor para ter o mesmo efeito que um transdérmico, ou que um oral, ou que de outra via de administração. Então, o que é mais importante a gente saber sobre reposição hormonal ela é necessária, sim. Ela deve ser iniciada a partir do momento em que a paciente tiver sinais e sintomas clínicos. Hoje em dia, por N motivos que a gente já falou, a menopausa ela tende a ser cada vez mais cedo, inclusive pelo uso de anticoncepcional por tempo muito prolongado, que deixa o nosso ovário de repouso muito tempo, ocorre uma atrofia precoce e, consequentemente, a menopausa mais precocemente. Então, assim, a quantidade de pacientes que entram no climatério menopausa por volta de 40 anos, ela está crescendo assustadoramente nos últimos anos. É pela alimentação? É pelo estilo de vida? É pelo uso de anticoncepcional? Pode ser por cada um deles separado e pode ser por todos eles juntos ao mesmo tempo. O fato é que aparecer os sinais e os sintomas, faz-se necessária a reposição. E a reposição hormonal, ela deve ser feita preferencialmente, obrigatoriamente, se possível for, inclusive financeiramente, a gente opta pelos hormônios bioidênticos, que são muito melhores, são hormônios mais naturais e que têm uma chance mínima de trazer qualquer tipo de efeitos colaterais para essas mulheres, certo? Isso daí a gente está falando nas mulheres, mas isso também acontece com os homens, que é a chamada andropausa. E aí também se faz necessário a reposição hormonal deles. É um pouco mais fácil, é um pouco mais simples de ser feita, já que a orquestra hormonal feminina, ela é composta por estradiol, progesterona, testosterona, e o do homem é só pela testosterona. A gente não faz reposição de nenhum outro hormônio sexual, que eu quero dizer, nos homens, e sim da testosterona. Também dá-se preferência aos bioidênticos, tá? Mas é realmente necessário para várias coisas, não só para a parte sexual e de libido, tá, gente? Que a gente precisa enfatizar que a qualidade de vida dessa mulher, ela cai muito. O risco de doenças cardiovasculares, aumento de infarto, aumento de AVC, aumenta assustadoramente depois da menopausa. Por quê? Porque o estradiol, ele é vasoprotetor, ele é amigo do nosso vaso, ele deixa o vaso mais relaxado. Então, assim, quando a gente perde esse hormônio, quando ele cai em quantidades significativas, a gente tem um aumento muito significativo desse tipo de doença. O Alzheimer também acontece em uma quantidade muito maior de mulheres do que em homens por causa do estradiol, que ele protegia. Quando a gente perde ele faz uma falta muito grande. Então, assim, quando a gente repõe hormônio, a gente diminui o risco de Alzheimer, diminui o risco de tromboembolismo, diminui o risco de doenças cardiovasculares, de osteoporose. Então, a parte sexual, obviamente, que melhora, sim, mas existe uma gama de doenças que podem ser evitadas a partir do momento que a gente faz uma reposição hormonal. A osteoporose é uma das mais importantes, que a gente vê
que ocorre realmente uma diminuição muito significativa da massa óssea dessas mulheres e que aumenta muito o risco de fraturas, e depois de uma fratura, a gente tem muitas vezes uma retirada da mulher do mercado de trabalho, da vida social. A recuperação é muito mais difícil quando a fratura é osteoporótica. Então, realmente, a reposição hormonal faz toda a diferença na qualidade de vida dessas mulheres. Certo. E falando com relação à mulher, né? A reposição na mulher, ela, ela, ela precisaria ser a reposição com todos os hormônios ou pode ser com um só? Pode. Assim, vai depender de cada mulher. Como você falou no início, é igual para todo mundo, a quantidade é igual, todos os hormônios são iguais? Não, isso vai depender de mulher para mulher. Existem algumas mulheres que é necessário realmente todos os hormônios, existem outras que não é necessário. A gente pode fazer um ou fazer dois, a quantidade ela é extremamente variável de pessoa para pessoa, então é extremamente importante que uma mulher, quando esteja na menopausa, ela procure um ginecologista que tenha uma vivência maior em reposição hormonal, porque, assim, o que é para mim não é para você, não é para Raíssa, não é para Patrícia. E, às vezes, a gente as pacientes ficam com muito medo de ter câncer, de aparecer alguma coisa. Doutora, estou com medo. Gente, isso não existe. Existe, pelo contrário. Existe um trabalho muito recente, agora, de fevereiro de 2021, que mostra que a reposição de testosterona por via de implantes, por via transdérmica, diminui e muito o risco de câncer de mama. Então, assim, é uma informação extremamente recente, foi um trabalho com uma amostragem muito grande e que ela era específica para via de implante. Tá? Se a gente fizer a testosterona transdérmica, ocorre essa mesma diminuição? Não ocorre. O trabalho foi feito especificamente para via de implantes hormonais. Como você falou, pela questão até de estar, né, direto. Assim, isso, dela estar praticamente direto na corrente passagem, sanguínea e uma quantidade menor, entendeu? E outra coisa que é muito importante a gente saber é que os implantes hormonais da menopausa e de hormônios bioidênticos, eles são específicos para cada pessoa. Então, assim, você manda fazer numa farmácia magistral, numa farmácia de manipulação, e a dose da medicação vem de acordo com o que o médico calculou para você, tá? É importante saber disso, porque a gente sabe que o hormônio, quanto mais individualizado o caso, melhor, mais eficaz, porque você não precisa fazer uma dose maior para fulana que tem um peso de 50 quilos. E cicrana que tem um peso de 80 quilos, não vai ser a mesma coisa, né? Então, a gente precisa, não só pelo peso, mas a gente dosa os hormônios das pacientes, vê comorbidades. Então, assim, é um estudo que é feito bem aprofundado para ser muito individualizado para cada pessoa. Né? E lembrando que eu até falei da via transdérmica, da via oral, da via de implantes, mas existe também a via vaginal, que muitas vezes é esquecida, mas existe a via vaginal de reposição hormonal. Existe o PET, que a gente chama, que é o adesivozinho que você cola e você troca de tempos em tempos. Então, assim, existe uma gama muito grande de vias de administração que você pode utilizar de pessoa para pessoa. Ah, doutora, eu não gosto de usar gelzinho, tenho medo, esqueço. Põe um implante. Ah, doutora, implante eu não gosto, porque assim, vai que esse negócio não me dá, eu não me dou bem, depois eu quero tirar, ou então não quero tirar, tenho dificuldade. Tem outra via? Tem a via vaginal, tem a via de PET, que a gente manda fazer também. Então, assim, realmente a reposição hormonal é uma coisa que a gente pode brincar, jogar com ela em relação à quantidade, em relação à via de administração, individualizar para cada pessoa. Acho que isso é o mais importante, isso gera mais segurança, né? Porque porque quando se fala a palavra hormônio, ainda por mais que nós, né, a medicina esteja super avançada, mas as pessoas têm o medo, o tabu, o receio, a preocupação com isso.
né? Com o que, mesmo sendo necessário, o que é que pode acarretar, ao invés de pensar no que pode acarretar de benefício, né? E Geralmente pensa pensa. só, muitas Uhum. vezes a paciente, a primeira coisa que ela faz é assim, doutora, mas esse tal desse hormônio não vai me dar câncer de mama, não. Aí eu digo, gente, vamos lá. Qual é a faixa etária que mais tem câncer de mama? É 30 anos, 20 anos, quando a mulher tá bombando, assim, com os hormônios lá em cima. Ou são pacientes mais idosas, que entraram na menopausa? Pacientes com 60 anos, paciente com mais de 50 anos. Não, doutora, realmente, a maioria que eu conheço, todo mundo é mais idoso, com 60 anos, 70 anos, enfim, mais de 50. E aí, quem é que produz mais hormônio? É de 20 ou é de 50? Não, doutora, a de 20 tem muito mais hormônio. Então, como é que o hormônio vai dar câncer? Se você seguir essa linha de raciocínio, você vai ver que não é dessa forma, né? E principalmente se você fizer o hormônio bioidêntico ou isomolecular, que é igual ao que você produz. Então, assim, a gente tem que tirar isso da cabeça das pacientes. A gente tem que, cada vez você ofertar uma qualidade de vida melhor. E o hormônio passa por essa qualidade de vida. A mulher, quando faz a reposição hormonal, é impressionante, que é muito gratificante quando ela chega e faz assim, doutora, tipo assim, eu renasci, minha vida é outra. Você tem uma satisfação muito grande de Mas ver então, que realmente você fez uma diferença muito grande na vida dessa mulher. Tem pacientes que dizem assim, ó, quando meu marido diz assim, vamos sair para jantar. Eu já tive uma paciente que disse, doutora, pelo amor de Deus, me socorra, porque assim, eu fico deprimida e eu sei que não é uma doença, depressão, porque eu sinto que é uma coisa diferente. É assim, é uma moleza, é uma irritabilidade, não sei o quê. Quando meu marido me chama para sair, eu vou pro banheiro, eu digo, eu vou, porque eu não aguento mais dizer que não vou, que não quero, que não tô com vontade. Eu vou pro banheiro, choro, aí depois me arrumo todinha e vou. Arrasada, morta, mas vou ter que ir. Bom, então você devolve a qualidade de vida, a Uhum. vontade de viver e tudo mais. Então é bem gratificante, bem legal mesmo. E dentro dessa parte de reposição, doutoras, assim, alguma. Patrícia quer reforçar, Raíssa quer falar alguma coisa até de algum tipo de alimentação específica ou de algum fitoativo que tem de algum fito-hormônio ou algo que vocês queiram complementar a fala de Kalina. eu acho que vida saudável, como sempre, né? E tem que aumentar mais o exercício, né? Porque agora vai começar a flacidez, né? Então, Uhum. melhorar o exercício. Não, a alimentação em geral, né? Quanto melhor a alimentação, com certeza, você vai ter um equilíbrio hormonal melhor. A gente também tem que lembrar da soja, que a gente sabe que a soja de boa qualidade, ela consegue modular essa parte hormonal. A gente tem que ter um pouco de cuidado, né? Porque os alimentos à base de soja, a gente tem que ter cuidado da procedência, né? O alimento tem que ser orgânico, enfim. Mas eu sempre falo, um alimento isolado não resolve a situação, né? E se a gente não tiver a alimentação saudável, a prática de atividade física e a modulação do estresse. Eu sempre digo para os pacientes, hoje as pessoas, elas não se percebem, né? Mas as pessoas estão muito nervosas, impacientes, intolerantes, né? Eu acho que a pandemia também realçou um pouco mais esses sentimentos. Teve muitos sentimentos bons, mas infelizmente esses também foram realçados e você percebe no geral, né? Os pacientes, hoje eu fui fazer um atendimento em home care, eu nunca tinha visto esse meu paciente tão bravo e nervoso. Eu precisei assim, de uns 30 minutos para ele acalmar, conversar e se tranquilizar. Então, assim, eu acho que a modulação do estresse também é extremamente importante. Isso, com certeza. Então, para vocês, na opinião até, ou de algum caso clínico, algum paciente específico, ou no dia a dia, como a pandemia, né, que estamos vivendo ainda, afetou ou vem afetando essa longevidade, com algumas pessoas adquiriram bons hábitos, né, como a própria Patrícia, a doutora Patrícia aí falou que começou a vir na cozinha, no cozinhar, uma coisa bacana para ela, para relaxar e para entender melhor até como acontece toda essa questão da medicina culinária.
mas também alguns excessos, né, como o excesso, às vezes, do álcool, até da própria alimentação, né, desregulada, gerando indivíduos com sobrepeso. Como é que vocês viram isso? Isso afetando o que a gente almeja, essa longevidade de qualidade? Muita gente parou de fazer exercício. Eu acho que a gente manejou muito mal, né? Essa parte de... um dos maiores fatores de risco era a obesidade, mas a gente mandou parar de fazer exercício, né? Fechou academia, fechou praia, fechou tudo e não enfatizou a importância de não engordar. Isso. Então, muita gente engordou na pandemia, né? Inclusive, um conhecido que morreu, ele teria dado tempo dele emagrecer se alguém tivesse insistido e alertado, né? Porque ele morreu com obesidade, né? Pegou Covid, muito obeso, e já tinha 1 ano e meio de pandemia. Se a gente tivesse conseguido alertar a população que, olha, o maior risco que tem é você ser obeso. Vamos emagrecer? 1 ano e meio, ele teria emagrecido. E talvez não tivesse morrido mesmo tendo pego. Então, a gente manejou mal e não alertou a população o suficiente, que era muito mais importante ela fazer o exercício físico, né? E a dieta. E as pessoas acabaram ficando em casa, deitadas no sofá, comendo e engordando, achando que estavam se protegendo, né? Protegendo. E a própria obesidade, ela já diminui a produção de anticorpos. A obesidade, ela é um local inflamatória, né? Do vírus. A gente perdeu a oportunidade de ter alertado a população. Olha aí, o pessoal está morrendo porque está com obesidade. Vamos aproveitar, vamos emagrecer, vamos acordar? Teresa, eu acho que a pandemia ela teve várias fases, sabe? Eu acho que o começo da pandemia, que foi um isolamento muito maior, as pessoas... Eu acho que teve um lado positivo e negativo, né? Mas trazendo um pouquinho do lado negativo primeiro. Se isolou as pessoas, o medo gera muita ansiedade, que gera compulsão alimentar, né? E muitas vezes as pessoas acabam aumentando o consumo de álcool, até como uma forma de anestesiar também esse pânico, esse medo. Tiveram muitos shows, muitas lives, que isso faz com que as pessoas comam mais, porque quando você tá ali, é o petisquinho, é a cervejinha, é o vinho, né? A não prática de atividade física. Isso foi no começo. Depois, eu vejo como um lado positivo a pandemia. As pessoas ficaram mais em casa, muita gente aprendeu a cozinhar, muita gente começou a perceber, né, que realmente precisava comer de uma forma mais saudável, porque já tinham engordado. Pessoas fizeram isso, porque a gente é que não avisou. Porque, por exemplo, quem tem um pouquinho mais de cuidado com a saúde, notou, percebeu que era obesidade, que era perigoso e tal, mas a gente não conseguiu alertar o grosso da população, né? E assim, aí realmente assim, você estando mais em casa, com menos coisa, entre aspas, para fazer, né? Porque assim, você tem que cuidar da casa, você tem que preparar os alimentos, mas assim, você quer também ter um conforto. E a gente não pode esquecer que a comida, ela gera o conforto, né? Tem até a terminologia comfort food. Mas eu sempre falo, comfort food não precisa ser algo extremamente calórico, né? Não precisa ser algo com grande quantidade de açúcar, de óleo. Eu acho que é o que remete boas emoções. Eu vou dar um exemplo meu. Eu amo chá porque sempre minha mãe ou minha avó, quando eu era criança, levava o chá à noite para dormir. Então, aquilo para mim remete ao comfort food. Mas é um alimento saudável, né? Então, depende daquilo que você acaba comparando e trazendo para a sua vivência. Mas eu acho que, por um outro lado, apesar de tudo isso de ruim, Patrícia, eu acho que as pessoas tiveram uma visão um pouco diferenciada mais agora da alimentação, da prática de atividade física depois da pandemia. Muitas pessoas não estavam fazendo atividade física. E eu percebi que antes da pandemia e hoje a academia está muito mais cheia. A busca está maior. Viram que precisa, é uma questão de necessidade. De vida ou morte de verdade, né? Porque assim, o Covid, ele chegou e ficou. E eu acredito que ele vai ficar. E agora tem né? H1N1. Pois é. Então, assim, agora as pessoas começaram a ver, eu acredito, assim, que elas
elas tiveram um choque muito grande, porque elas tiveram muito contato com a perda. E assim, hoje estava bom, daqui a uma semana nem existia mais. Então, assim, as pessoas começaram a ver, poxa, peraí, se eu não me cuidar, a finitude está aí para todo mundo. Não é porque eu sou jovem que eu vou escapar para sempre, isso aqui. Então, as pessoas começaram a ter contato com a finitude da vida. E eu tive alguns pacientes, assim, que eu me surpreendi muito positivamente. E eu tive umas 2 pacientes que me chamaram muita atenção, que na época do comecinho, bem no comecinho da pandemia, a maioria dos médicos ficou sem atender a gente da ginecologia obstetrícia, não parou por conta dos pré-natais. E logo depois que começou a abrir, como a gente não parou hora nenhuma, voltou a atender todo mundo, né? Porque os consultórios de obstetrícia e ginecologia não pararam. Então, quando as pessoas começaram a voltar, começaram a voltar para as consultas normais. E assim, algumas pacientes de ovário policístico, de síndrome de ovário policístico, que é uma doença que a gente sabe que é extremamente importante, a dieta, a atividade física, assim, que você termina, que você até para de tomar medicação, não precisa fazer medicação, se você realmente tiver uma dieta e uma atividade física regular. Então, assim, eu tive 2 pacientes que me chamaram muita atenção, que perderam muito peso. Uma perdeu 18 quilos e a outra perdeu 22 quilos, com dieta e atividade física no período da pandemia. Tipo assim, eram pessoas que tomavam medicação, que usavam metformina há muito tempo, e aí elas pegaram justamente esse lado que Raíssa falou. Bom, eu não estou trabalhando, estou em home office, ou enfim, eu tenho tempo agora. Tenho tempo para fazer atividade física, tenho tempo para cozinhar para mim. Eu vou fazer uma dieta melhor, uma dieta mais saudável. E assim, óbvio que a gente, no começo, ficou tudo fechado, ficou tudo trancado, mas assim, a dieta, na perda de peso, o percentual de perda de peso é muito maior se você faz uma dieta do que se você faz uma atividade física. Não diminuindo a importância dos dois. Mas assim, se você tem uma dieta melhor, você perde mais peso se você fizer ou não atividade física. Óbvio, se você fizer atividade física, você vai perder mais. Mas assim, foi muito significativo só pela mudança que elas tiveram com relação a elas prepararem a alimentação, elas pararem mais em casa e se dedicarem mais àquilo. Então, foi assim, É a realmente mudança muito de importante. perspectiva. Eu acho Isso, que e muito bonito de se ver. Tipo Não, o que eu assim, gente, reclamo é que se a eu não gente melhorar, conseguiu fazer eu vou isso morrer. com a massa. isso. Quem fez isso foi gente que já era inteligente, já era antenado, já era né, nível mais alto, era não sei o quê. A massa da população não. A massa da população ninguém não foi alertada. Muitos pacientes chegavam assim, eles achavam que era muito mais. O importante era não pegar Covid. Só isso que importava. Se ele engordou 10, 15 quilos, não, mas eu não peguei Covid, o importante é isso. Entendeu? Então a gente perdeu a oportunidade. Na verdade, eu de acho que a gente perdeu o alertar time, sabe? O time, assim, realmente não foi. Por isso que eu falo que teve as fases da pandemia, né? A gente Hoje, devia ter alertado. A gente devia ter alertado a população. Olha, é grave. Aproveitar as mortes por obesidade, né, que a Covid fez, pelo menos para alertar a população. E eu acho que a gente alertou pouco. Não é que a gente não alertou nada. Eu alertei todo dia. Mas eu na nutrição também, mas deveria ter sido talvez mais deveria ter alertado mais. Muito mais. Foi uma oportunidade muito, muito importante. As pessoas tiveram mais tempo, ficaram em casa. Então, assim. Até para introduzir no estilo de vida, né? Aquilo, isso, né? Depois, quando passasse, né? Ou quando então, assim, normalizasse. A gente devia ter investido mais nisso. Né? Assim, as sociedades de medicina, né? A medicina como um todo devia ter aproveitado essa oportunidade, mas a gente ficou tão apavorado. Ai, meu Deus, mas é o medo, porque o medo paralisa. O medo paralisa muito, né? Mas lógico que eu não posso dizer, né? Porque são perdas irreparáveis, mas se não é bênção, é lição. Então, assim, as nossas fases da vida, né? De toda a sociedade, a gente passa por isso, né? Se não servir pelo menos para aprender, né? Pelo menos para a gente crescer um pouquinho.
Sempre é uma evolução aí da parte da medicina, da nutrição como um todo, né? Uhum. Então, bom, então, pessoal, eu vou ler aqui uma frase que eu achei interessante, né? O elixir da longa vida foi durante séculos uma obsessão da humanidade, além de ser tema recorrente na literatura, mas digamos, com uma pitada de exagero, né? Já com a pitada de exagero, já encontramos sua fórmula. Ela não é milagrosa, né? Nem se encontra no frasco. Os ingredientes a gente acabou de falar aqui. Né? De uma maneira geral, assim, resumindo, né? O comer bem, a prática do exercício físico, dormir direito, cuidar da cuca, né? Ele falou dessa forma. O acompanhamento médico de rotina, né, regular, é claro, contar com uma infraestrutura que já se existe, que ajude a prevenir ou a remediar alguns males que podem aparecer com a idade, principalmente com o avançar dela. Graças a esse pacote e à evolução da medicina, do sistema de saúde, que sopramos cada vez mais velhinhas. Essa questão, né, continuando nessa questão desse tal do elixir, na verdade, não basta, né, não basta viver mais, é preciso viver bem, com saúde. Do contrário, iríamos ter cada vez mais anos pela frente, só que décadas convivendo com doenças e limitações, que é o que a gente não quer. É para isso que a gente está aqui conversando. Felizmente, a conscientização das pessoas, a busca por exames, tratamentos, consultas, remover o que não é importante se ter. E isso não é por acaso, temos já tantos idosos que nem se parecem idosos. Cabelos brancos, com ou sem, por opção, às vezes, com ou sem netos, conectados ou não à internet, representantes ou não dessa geração prateada, colocaram o corpo e a cabeça para se exercitar, trabalhar, viajar, namorar, se cuidar, né? Curtir a vida mesmo com os desafios. A nova velhice, o termo, apesar desse termo velhice, vamos dizer, então, a nova turma, né, os novos idosos estão com a energia toda. Porém, há uma polêmica à vista, com a decisão de incluir, isso aqui é porque a gente até tinha comentado, que estavam, né, querendo incluir a velhice, isso aí no Código Oficial de Doenças, mas que isso aí já está sendo bastante... não é o que se existe, realmente o certo. Mas o mais importante é o quê? Essa geração é uma geração que precisa manter-se ativa, produtiva, e o mundo reconhece, respeita e atende seus anseios. E cada um de nós cabe cultivar essa fórmula mágica que nós já encontramos aqui nos pilares para termos uma vida longa e prazerosa pela frente. É isso, essa mensagem que eu deixo aqui. Gostaria que vocês, primeiro, agradecer a todas, que cada um deixasse aí a mensagem para todos, principalmente nesse momento que ainda estamos vivendo, né? Entramos em 2020, estamos em 2021, finalizando, mas que ainda estamos aí com as máscaras, com os cuidados necessários que ainda se necessita, com esse surto aí do H3N2, aí, ou dessa influenza para ficar, ou enfim, os dois, mas eu penso que a gente tem que pensar cada dia melhor, né? Que a gente vai vencer tudo isso e ficar mais forte, ficar melhor. Bom, Luciana, eu acho que além dos pilares, que são muito importantes, a gente já conseguiu aqui destrinchar bem, a fé é muito importante. Não importa, aqui não é para falar de religião. Ela é extremamente importante, ela nos mantém em pé. Então, a pessoa que acredita, que seja na sua família, né, enfim, ou alguma religião específica, é importante isso para todos, né? Para o paciente idoso, para o adulto, para a criança, enfim. Perfeito. Então, eu acho que a mensagem que eu gostaria de deixar, além de uma alimentação saudável, tudo, é que as pessoas não percam a fé.
porque assim, nós sempre vamos passar por provas, sempre. É sempre algum momento da vida vai ser prova. Agora a gente está com a pandemia, tem o H1N1, mas o que também isso trouxe de bom é tentar olhar de uma forma positiva para tudo isso, né? Porque é muito fácil você olhar o lado negativo de tudo na vida, né? Quando a gente vai no médico, eu quero emagrecer, mas eu não quero me esforçar, eu quero ter uma vida melhor, mas eu não vou dormir bem. Então é difícil o esforço, né? É bem difícil, mas eu acho que a fé, ela também deve ser considerada um dos pilares, talvez um daqui que nos sustente mais para conseguir desenvolver os pilares, os demais pilares, né? E eu queria aproveitar e agradecer também por estar fazendo parte dessa conversa com essas profissionais maravilhosas aqui e dizer que foi muito especial para mim. Desejo a todos um ano novo maravilhoso. Eu queria, primeiramente, agradecer, porque foi uma oportunidade ímpar da gente conversar, ter um bate-papo sobre um assunto tão palpitante, tão legal e que eu acho que é interessante para todo mundo. A mensagem que eu queria deixar era o seguinte: nós somos os donos do nosso destino. Nós é que temos o poder de determinar como nós vamos envelhecer. Então, tá na nossa mão, depende da gente. Então, assim, é uma questão de decisão. Seja ela precoce, seja ela intermediária, ou seja ela tardia. Qualquer tempo é tempo da gente se cuidar, da gente tomar as rédeas da nossa vida. Qualquer tempo é tempo da gente decidir melhorar. Não é porque a gente está com 40, com 50, com 60, com 70 anos que a gente eu já estou com 50 anos. O que danada é que eu vou começar a mudar meu estilo de vida? Gente, é impressionante como muda. Como muda a sua vida, como muda a sua qualidade de vida em qualquer época que você começar a decidir a fazer da sua vida, fazer do seu corpo o seu templo. Quem deve respeitar o nosso corpo somos nós mesmos. Assim, ele é o maior bem que Deus nos deu. É o nosso corpo. A gente tem que cuidar bem dele. Porque é ele que nos leva para todo canto, é ele que nos dá todas as alegrias, todas as felicidades que nós temos. Então, assim, a medicina do estilo de vida é uma coisa que não tem volta mais, né? Eu acho que é uma coisa que chegou para ficar. E eu acho que depende só da gente fazer a nossa vida e a nossa saúde melhor. Então, tá aí. A gente já começou, puxou um fiozinho e as pessoas se aprofundem, vão atrás, procurem, estudem, que cada dia mais a gente ter conhecimento é importante para a gente viver bem, viver melhor, porque não adianta só, como a gente já disse várias vezes aqui, você viver muito. Você tem que viver muito e você tem que viver bem esse tempo todo que você está aqui. Então, assim, eu queria mais uma vez agradecer e desejar a todos um ano novo cheio de saúde, cheio de felicidade, de paz, e que 2022 chegue trazendo muito mais esperança, numa vida melhor e num futuro melhor. E por que não numa medicina melhor, né? Um beijo para todos e muito obrigada. Gente, eu queria agradecer primeiramente, né? Foi muito bom. E vou terminar bem rapidinho dizendo uma frase de Jordan Peterson, que é um psicólogo canadense. Cuide de você como você cuida de quem você ama, né? As mulheres têm muito isso, né? Elas cuidam muito dos outros. Mas você também se ama, então cuide bem de você. É só isso. Então, gente, então, primeiro, obrigado aí por todos que participaram aqui conosco, aí assistindo a primeira parte, a segunda parte que voltaram, por novas pessoas que entraram. A live vai ficar salva, quer dizer, já está salva uma parte, a outra vai salvar agora, no Instagram da Formule, e depois vai subir para o YouTube, o canal da Formule do YouTube, e eu vou compartilhar também com as convidadas. E, mais uma vez, agradecer a doutora Raíssa, a doutora Kalina, a doutora Patrícia, grandes profissionais que estiveram aqui conosco nesse tempo aqui grande. Já vamos aí para 2 horas e meia de conversa, de um tema super interessante, e que tiveram aqui
passando, espalhando aí disseminando o seu conhecimento, o seu saber, as suas dicas, orientações, informações, para que a gente possa estar vivendo mais, vivendo melhor e né, adotando aí um melhor estilo de vida nesse restinho de 2021 e mantendo isso aí em 2022. Um bom ano novo aí para vocês, meninas, e para todo mundo. Vamos aqui fazer um print da nossa live. Todo mundo aqui rindo. Pronto. Ei, Pois é isso, viu? Pois um beijão. beijo. Boa noite, bom descanso para vocês. Feliz ano novo. Tchau, tchau. Tchau. Beijo. Tchau.